usar ou may have ou might have. O que eu vou usar aqui? May have, they may have been looking. Eles podem ter estado olhando. Ou então, they might have been looking. Eles poderiam ter estado olhando, tá ok? Então, esse poderiam tem mais um som de condicional aí do que propriamente de um passado. Então, você indica possibilidade maior, possibilidade menor, ok? Vamos em frente, ver mais exemplo? Olha aqui, ó. Where are you going for your holiday? Então, onde você vai para no feriado, né? Onde você vai no feriado? Where are you going for your holiday? I haven't finally decided, but I go to Italy. Eu não decidi finalmente, eu não tomei uma decisão final, mas eu ir para a Itália. Eu posso ir para a Itália, não é isso? É uma possibilidade. O que eu vou usar aqui? I may go to Italy, né? Não decidi ainda, mas eu posso ir para a Itália. Ou então, I might go to Italy. Eu poderia ir para a Itália, né? Um condicional aqui que você tem. Então você tem esse intercâmbio aí de may e might como condicional, tá bom? Vamos ver mais um exemplo. Presta atenção. Olha lá, ainda dá para você aprender. You'll have to wait an hour for the next bus. You'll have to wait an hour for the next bus. Então você terá que esperar 1 hora pelo próximo ônibus. Você terá que esperar 1 hora pelo próximo ônibus. So you as well walk. So you as well walk. Então você, tarará, bem como andar. O que eu vou usar aqui? May ou might, hein? Isso, you may as well walk. Você pode igualmente andar. Na verdade, quando você tem esse may as well, você tem o sentido de uma sugestão. Por que você não anda? So, you may as well walk. Então, por que você não anda? É uma maneira de você fazer uma sugestão. No lugar desse may, eu posso colocar alguma coisa? Posso, né? Posso colocar o might. You might as well walk. Você pode, da mesma maneira, andar. Esse as well é igualmente da mesma maneira. Então, você terá que esperar 1 hora pelo próximo ônibus. Então, você pode igualmente andar. Então, por que você não anda, né? Então, você vê que às vezes tem... Como é que começa a ficar estranho, né? Essa coisa de você... Pô, mas ali não é uma pergunta. Você traduz ao pé da letra, você pega um outro sentido, mas na verdade, na língua original, o sentido era esse, de uma sugestão. You might as well walk. Tá bom? Vamos ver mais um exemplo? Olha aqui, ó. Don't phone me at 8:30. Não me telefone às 8:30. I be watching the football match on TV. Eu assistindo o jogo de TV o jogo de futebol na TV. Eu estar assistindo o jogo de futebol na TV. Então, o que eu vou colocar aqui para dar a ideia para vocês, hein? Isso. Não me telefone às 8:30 porque eu posso, é possível, então é uma possibilidade maior, é possível eu estar assistindo o jogo de futebol na TV. Ou então, pode ser, eu poderia estar assistindo, tá? Uma possibilidade um pouco menor, estar assistindo o jogo de futebol na TV. Tá ok? Mais um exemplo para que você aprenda também o uso de may e might, só que agora com sentido diferente. Aquele último que eu dei no início da aula. Lembra? Vamos lá. Your Christmas be very happy. Your Christmas be very happy. Então, seu Natal seja muito feliz. Tá faltando eu colocar aquela coisa para desejar, né? Que o seu Natal seja muito feliz. O que eu vou usar aqui? May, né? May your Christmas be very happy. Então, que o seu Natal seja muito feliz. Tá ok? Então, acho que deu para você imaginar como é que é o uso de may e might. Imaginar não, né? Entender bem o uso de may e might. Então, lembre-se sempre que o may você usa para indicar possibilidade um pouco maior e o might uma possibilidade um pouco menor. Quase não há diferença entre os dois. Então, seria alguma coisa de poder e poderia. I may go, eu posso ir. I might go, eu poderia ir. Tá legal? Presta bastante atenção nisso. Agora, vamos pegar aqui um provérbiozinho que eu coloquei para a gente traduzir, aprender um pouquinho mais de vocabulário, e ele também usa o may, tá? Olha aqui. You may reason, speculate, complain, form mobs, spend your life railing at Congress and your rulers, but unless you import less than you export, unless you spend less than you earn, you will be eternally poor. Vamos traduzir? Olha o may aqui. Você pode discutir
Reason, além de querer dizer razão, né, é discutir. Então você pode discutir, especular, reclamar, formar quadrilhas, passar a sua vida reclamando do Congresso ou dos governantes, das autoridades, mas a menos que você importe, menos que exporta, a menos que você gaste menos do que ganha, você será eternamente pobre. Vamos voltar lá? Você pode discutir, especular, reclamar, formar quadrilhas, passar a sua vida reclamando do Congresso, atacando, né, o Congresso ou as autoridades, mas a menos que você importe menos do que você exporta, a menos que você gaste menos do que você ganha, você será eternamente pobre. Lendo mais uma vez aqui em inglês para você pegar agora direitinho. Olha aqui. You may reason, speculate, complain, form mobs, spend your life railing at Congress and your rulers. But unless you import less than you export, unless you spend less than you earn, you will be eternally poor. Noah Webster. Ótimo, né? Concorda com o provérbio? É isso aí, né? Você pode fazer o que for, mas a menos que você gaste menos do que o que você ganha, você vai estar sempre pobre. E é sempre uma possibilidade, né? You may do this, you may do that. Você pode fazer isso, pode fazer aquilo que não vai adiantar. Percebeu o uso lá do may? Ótimo, né, gente? Por hoje é só. Discutimos o may e o might, discutimos o uso desse verbo anômalo a mais. Espero que vocês tenham aprendido mais. Até a próxima aula. See you later. Nós vamos estudar hoje o emprego das formas verbais should e ought to. Os dois verbos possuem praticamente o mesmo significado, mas o seu emprego varia de acordo com a ênfase que você pretende dar ao sentido da frase. Hello, everybody. Tudo bem? Mais uma aula de inglês hoje, hein? O que você faria se você tivesse que dar um conselho em inglês? Que vocabulário você usaria? Que palavra você usaria? Por exemplo, se você tivesse que dizer, você deveria estudar mais. Ou então, olha, você deveria dormir mais. Que palavra você usaria? Tá começando a lembrar? Tá clareando? Você usaria o should, tá? Eu tenho um sinônimo também do should, que é um ought to. Mas eles vão ter uma leve diferença, tá bom? E é sobre isso que a gente vai estar discutindo então, sobre o uso de should, que é mais um dos verbos modais, tá bom? Presta bastante atenção nos exemplos para depois a gente resolver os exercícios. Vamos lá? Should e ought to. Should e ought to. Tá? Should, deveria. Ought to, também é deveria ou então deve. Vamos ver nos exemplos se a gente consegue detectar o uso desses dois verbos modais aqui. The government should do something about the economy. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que o governo deveria fazer alguma coisa sobre a economia. O governo deveria fazer alguma coisa sobre a economia. Como qualquer outro verbo modal, exceto o ought to, tá? O should não precisa do to para se ligar com outro verbo, ele não recebe S na terceira pessoa e tudo mais, tá? E ele sempre tem que ser usado com outro verbo no infinitivo. A característica dele é essa. Se eu quisesse negá-lo, bastaria juntar um not aqui. The government should not. Tá ok? Se eu quisesse interrogá-lo, bastaria colocar na frente da frase. Should the government do something about the economy? E aí um ponto de interrogação. Por exemplo, olha uma negativa aqui. You shouldn't smoke so much. Aqui é bem você dando um conselho, né? You shouldn't smoke so much. Você não deveria fumar tanto. Você não deveria fumar tanto. You're coughing a lot. Você está tossindo muito. Você está tossindo muito. Tá ok? Olha aqui a negativa do should, shouldn't. Ok? Então, conforme os verbos anômalos, você faz a afirmativa com should. You should study more. Você deveria estudar mais. Ou you shouldn't
drink so much. Você não deveria beber tanto. You shouldn't work so much. Você não deveria trabalhar tanto, está fazendo mal para você. Então é isso, você usa o should para dar um conselho. Tá ok? Vamos em frente ver os outros exemplos. Olha aqui. If you should see Tom, can you tell him to call me? If you should see Tom, can you tell him to call me? Olha, aqui já é uma coisinha diferente. Esse should não tem o mesmo sentido de deveria. Quem consegue adivinhar qual é o sentido de should aqui? É no caso de, por acaso. Então, se por acaso você vir Tom, can you tell him to call me? Você pode dizer a ele para me telefonar? Então esse should não é o deveria, ele quer dizer por acaso. É a mesma coisa que aqui embaixo, ó, só que ele tem uma característica, eu posso colocá-lo no início da frase e aí fica, caso você veja Tom, can you tell him to call me? Então, caso você veja Tom, você pode dizer para ele me telefonar? Então, essas duas frases têm sentido idêntico. E aqui o should, em nenhuma das duas, tem sentido de deveria. Tem sentido de você estar dando um conselho. Se por acaso você ver o Tom, ou aqui, caso você veja o Tom, can you tell him to call me? Outra coisa, nota que esse should aqui na frente não denota que essa frase está na interrogativa. Should you see Tom? Isso não é uma interrogação. A interrogação, sim. Can you? Aí é a interrogação. Can you tell him to call me? Aqui em cima a mesma coisa. If you should see Tom, can you tell him to call me? Então aí você viu um uso diferente para o should. Caso você faça isso, tá ok? Should it rain? Caso chova, we won't go to the park. Nós não vamos ao parque. Então é esse o should aí, tá bom? Tá ficando claro até aí? Ótimo, cada vez mais claro, né? Vamos seguir com outros exemplos aqui para você aprender mais. Let's go. It is really a good film. It is really a good film. Então, é realmente um bom filme. You ought to go and see it. Você tem que ir para ver ele ou para vê-lo. É realmente um bom filme. Você tem que ir vê-lo. Olha, o ought to foi usado aqui no lugar de should. Eu poderia fazer essa frase também assim. It is really a good film. You should go and see it. You should go and see it. Você consegue enxergar um should no lugar desse ought to? A diferença é que com o should você deveria ir. Com o ought to, olha, você deve ir. Você não pode perder. É um pouco mais enfático. She's studying very hard. So, she ought to pass her examination. Então, ela está estudando muito. She ought to pass her examination. Ela tem que passar, é uma coisa inevitável, né? Ela tem que passar no exame. Ela está estudando muito, então ela tem que passar no exame, ok? Esse ought to com sentido, né? É impossível, olha, não deixe de fazer isso. Olha, é impossível que isso não aconteça, tá bom? Vamos treinar agora em alguns exemplos que eu preparei aqui para vocês. Alguns exercícios, tá bom? Então presta bastante atenção com esses exercícios aí com should. Vamos dar uma olhadinha? Your friend has a bad toothache. Então vamos lá. Seu amigo está com uma dor de dente horrível. Seu amigo está com uma dor de dente horrível. Advise him to go to the dentist. Então aconselho a ir ao dentista. Seu amigo está com uma dor de dente horrível. Aconselho a ir ao dentista. Tá aqui. Você vai aconselhar, você vai dizer o quê? Você deveria ir ao dentista. Fica, you should go to the dentist. Olha, you should go to the dentist. Você deveria ir ao dentista. Tudo bem? Vamos ver o segundo exemplo. Your friend rides his bike at night. Então, o seu amigo anda de bicicleta à noite. O seu amigo anda de bicicleta à noite. Advise him not to do it. Aconselho para não fazer isso. Claro, andar de bicicleta à noite é perigoso, não é? Então, se ele anda de bicicleta à noite, aconselho a não fazer isso. O you está aqui. Você vai falar, você não deveria andar de bicicleta à noite. Então, você vai negar esse should. Como é que vai ficar a tua frase? You shouldn't ride your bike at night.
Você não deveria andar com a sua bicicleta à noite. Você não deveria andar com a sua bicicleta à noite, tá bom? Pausa para a meditação. Vamos dar uma olhadinha no provérbio de hoje, tá? Vamos lá e traduzir. Between the great things that we cannot do and the small things we will not do, the danger is that we may do nothing. Entre as grandes realizações, as grandes coisas, né? Entre as grandes, acho que realizações fica melhor aqui, né, gente? Entre as grandes realizações que não podemos fazer e as pequenas realizações que nós não faremos, que menosprezamos, o perigo é que nós possivelmente não faremos nada. Vamos lá de novo? Entre as grandes realizações que não conseguimos fazer e as pequenas realizações que não queremos fazer, o perigo é que nós possivelmente não façamos nada. Não é bem por aí? Pensa nisso. Por enquanto é só, gente. Um abraço. Bye, bye. O uso das palavras if e unless está ligado às orações no condicional. Note que quando o tempo de uma oração varia, o tempo da outra tem que concordar. Se você não entendeu, vamos a um exemplo. A frase If you are at home, I will talk to you. No passado fica If you were at home, I would talk to you. Hello everybody. Hoje a gente tem mais uma aula de gramática. O assunto de hoje vão ser as if clauses. Então agora o nosso inglês começa a ficar um pouco mais complexo, né? Por quê? Você primeiro estava vendo os tempos verbais e as frases, as orações em separado. Agora a gente vai começar a colocar as orações juntas. Então, por exemplo, com o uso do if, que o if quer dizer se. Então, em inglês, se eu quisesse dizer, por exemplo, se eu fosse você, então eu diria if I were you. Ou então, if I was you. Por causa desse if, a gente já tem inclusive uma modificação, né? Porque você também pode, o correto em inglês, né? Você vai usar o verbo to be. No passado, I was. Mas se você usa um if na frente, vira if I was ou if I were. Ok? E assim por diante. Você vai ver outras maneiras de usar esse if. E o irmãozinho dele, que é o unless, quer dizer a menos que. Então vamos ver os exemplos aqui que eu separei para você. Você vai prestar atenção e vai comparar comigo. Olha, if and unless sentences. Então sentenças com if e unless. Por exemplo, I lost my lighter. I lost my lighter. O que quer dizer isso daqui? Eu perdi meu isqueiro. Eu perdi meu isqueiro. Have you seen it? Você o viu? Você ouviu? Aí eu vou te responder. No, não vi. But if I find it, mas se eu o achar, if I find it, I will hand it back to you. I will hand it back to you. Então, eu devolverei ele a você. Então, aqui você está usando o presente simples, if I find it. E aqui você está usando o futuro, I will hand it back to you. Eu devolverei a você. Então, a construção é essa. Você usa o futuro, tá? Com will, mais real possibility. Ou seja, isso é igual a uma possibilidade real. Quando você usa o futuro com will aqui, olha o futuro com will. E mais o presente do verbo, tá? Você está dando uma possibilidade real, ou seja, a possibilidade de eu encontrar o teu isqueiro. Se eu encontrar, eu devolverei para você. Olha uma outra frase para você prestar atenção. John will not hear unless you shout. John will not hear unless you shout. Vamos aprender. John não escutará. Olha, o not está negando e o will levando o verbo hear para o futuro, né? Então, John não escutará, a menos que você grite. John não escutará, a menos que você grite. Então, você quando usa o will numa frase, mais a outra frase no presente, você está dando a ideia de possibilidade, tá ok? Então, presta atenção nisso. Eu digo assim, por exemplo, if I see him,
I will say hello. Então, se eu ouvir, eu direi oi, tá ok? If I find the money, I will buy the pencil. Então, se eu encontrar o dinheiro, eu comprarei o lápis. Então, lembra sempre disso. Uma frase está no presente e a outra frase está com will, tá ok? If I find, a frase com with tem que estar no presente. E a outra frase vai estar com will. Agora, se você muda, se você faz a frase com with, se você coloca ela no passado, a outra frase vai ter que estar com o quê? A outra oração vai ter que estar com o quê? Qual é o passado, entre aspas, de will? É o would, não é? Então vamos ver como é que fica. Olha aqui. What would you do if you won $1 million? Então, o que você faria? Como é que eu sei que é faria aqui e não fazer? Por causa do would. Would leva o verbo seguinte para o condicional. Então, o que você faria se você ganhasse $1 milhão? O que você faria se você ganhasse $1 milhão? Então, você vai responder. If I won $1 million, se eu ganhasse $1 milhão, I would give all the money to you. Eu daria todo o dinheiro a você. Mentira, né? Mas olha aqui, você agora está usando o passado com o would. E você está levantando uma possibilidade irreal, não é isso? Se eu ganhasse $1 milhão, eu daria todo o dinheiro a você. Você levantou, portanto, uma possibilidade meio que irreal. Não era isso? Então era aquela história. Se eu tivesse dinheiro, compraria um carro novo. Como é que você falaria isso em inglês? If I had the money, I would buy a new car. Então, o que você tem que prestar atenção? Que quando você usa a frase do if no passado, automaticamente a outra vai para would. Conforme se você usar a frase do if no presente, automaticamente a outra fica com will, tá ok? If I have, I will. If I have time, I will visit you, tá ok? Se eu tiver tempo, eu visitarei você. If I have time, I will visit you. Se eu tivesse tempo, eu visitaria você. Então, if I had time, I would visit you. Tá ok? Então, sempre assim. Presente com will. Passado com would. Agora, vamos ver o último tipo que está faltando aqui. O último tipo que eu digo mais usado, tá? Vamos dar uma olhadinha? Olha aqui. If you had written to him, he would have come. Olha, esse é o mais complicado. If you had written, que tempo é esse daqui? Esse é o past perfect. Perfect, porque esse tempo aqui é o perfect, né? É o particípio passado do verbo. O verbo write, passado dele wrote, particípio passado written. Então ele é perfect por causa disso aqui. E ele é past por causa disso aqui, ó. Had. Então é had written. Então eu vou usar agora o past perfect mais o would mais o have para indicar impossibilidade. Então eu digo, if you had written to him, he would have come. Se você tivesse escrito a ele, ele teria vindo. Se você tivesse escrito a ele, ele teria vindo. Então pega de novo aquela história lá do tempo que eu estava fazendo com vocês. If I have time, I will visit you. Então, se eu tiver tempo, eu visitarei você. If I had time, I would visit you. Se eu tivesse tempo, eu visitaria você. Agora, if I had time, se eu tivesse tido tempo, I would have visited you. Eu teria visitado você. Tá ok? Então você faz as coisas nesse tipo de jogo, ó. Presente, will. Passado, would. Passado perfeito, would have. If I have money, I will buy. If I had money, I would buy. If I had money, I would have bought. Tá ok? Então sempre esse joguinho aí. Agora a gente vai dar uma olhada em alguns exemplos, em alguns exercícios aqui que já estão esperando pela gente. Você vai prestar atenção comigo e você vai praticar, tá bom? Vamos lá, vem cá, ó.
Join the sentences using an if or unless clause. Então, junte as sentenças usando uma oração com if ou unless. Peter will drive carefully. I will travel with him. Então, Peter vai dirigir com cuidado. Eu viajarei com ele. Como é que vai ficar juntando, por exemplo, essas duas frases com if, hein? Como você acha que vai ficar? Se ele dirigir com cuidado, eu vou viajar com ele? É uma possibilidade? Como é que você vai fazer isso em inglês? Pensa um pouquinho. Aí, ó. If Peter drives carefully, I will travel with him. Então, a primeira frase do if no presente. Se ele dirigir, ó, fica com essa, né? Se ele dirigir com cuidado, eu viajarei com ele. Então você tinha Peter drives carefully, I will travel with him. If he drives carefully, I will travel with him. Tá ok? Você poderia fazer com unless. Unless he drives carefully, I won't travel with him. A menos que ele viaje, ao menos que ele dirija com cuidado, eu não viajarei com ele. O unless é a negativa, tá? Vamos dar uma olhadinha em mais uma frase? You should be quick. You will miss the class. Então, o que eu estou dizendo aqui? Você deveria se apressar. Be quick é se apressar, tá? Então, você deveria se apressar. Você perderá a aula. Então, agora dá para fazer com unless, com a menos que, né? Então, eu vou dizer o quê? A menos que você seja rápido, a menos que você se apresse, você vai perder a aula. Como é que isso vai ficar em inglês? Aqui, ó. Unless you are quick, a menos que você se apresse, you will miss the class. Você perderá a aula. Então, a primeira frase no presente e a outra frase no futuro. Tá ok? Então, você tem sempre que lembrar disso. A frase que vai ficar junto do if ou do unless, ela que tem que estar no presente, no passado ou no past perfect. As outras vão estar acompanhadas de will, de would e de would have, respectivamente. Alright? Tá aprendendo até aí? Vamos lá, tem mais um exemplo aqui, mais uma chance para você detonar. Vem cá comigo, ó. Mary does not use the typewriter. She cannot type. Então a Mary, ela não usa o quê? A máquina de escrever. Então ela não sabe datilografar. Ela não usa a máquina de escrever, portanto ela não sabe datilografar. Eu quero que você faça assim para mim em inglês, ó. Se ela usasse a máquina de escrever, ela saberia datilografar. Como é que você vai fazer isso daí para mim, hein? Se ela usasse a máquina, ela saberia. Aqui, ó. Tá feito. If Mary used. Se a Mary usasse a máquina de escrever, ela saberia datilografar. Então aqui não precisou entrar o would. Aqui você entrou direto com o passado de can, né? Que ele explica também o condicional em inglês. Can, could, em vez de would. Então se a Mary usasse a máquina de escrever, ela saberia datilografar. Tá ok? E vamos ver o último exemplo de hoje, para você aprender mais um bocadinho? Vamos lá. You did not forget the vocabulary because you practiced the words. Então, você não esqueceu o vocabulário porque você praticou as palavras, tá ok? Você não esqueceu ao passado, não esqueceu o vocabulário porque você praticou as palavras. O que você vai dizer? Você vai dizer que se você não tivesse praticado, tá, as palavras, você teria esquecido o vocabulário. Como é que vai ficar em inglês? Tá aí, ó. If you had not practiced, se você não tivesse praticado as palavras, você teria esquecido o vocabulário. Tudo bem? If clauses é um assunto que ainda cai em vestibular, tá? Vez ou outra você vai ter lá duas frases e eles vão pedir ligue usando if ou ligue usando unless. Espero que eu tenha ajudado vocês com isso. Na próxima aula, a gente vê mais coisas por aí e eu espero que vocês estejam com a gente sempre, hein? Tá bom? Um abraço. Bye, bye. Quando alguém conta um fato usando a primeira pessoa, como no exemplo I like vestibulando, uma terceira pessoa pode comentar esse fato dizendo She said she liked vestibulando. Isso é chamado report speech, assunto que o Sidney comenta hoje. Hello, everybody.
Mais uma aula de inglês hoje, mais coisa importante para aprender, né? Lembra daquela nossa bola de neve que começou lá no início do ano? Então, que eu falei para vocês que vocês iam aprendendo pouco a pouco, vocabulário, estruturas gramaticais.